Bem-vindos a mais uma receita de sobrevivência e terapia. E hoje é dia de fazer mais uma cuca. A receita de hoje é especial, uma cuca extremamente macia, feita com iogurte natural. Vamos conferir a receita. Tenho aqui 350 gramas de farinha de trigo, 3 ovos, 170 ml de iogurte natural, 200 gramas de açúcar, 10 gramas de açúcar de baunilha, 100 gramas de manteiga, 15 gramas de fermento químico instantâneo e goiabada para o recheio. Depois eu trago os ingredientes para a cobertura. Manteiga, temperatura ambiente, pessoal. Na verdade, todos os ingredientes aqui, com exceção do iogurte, estão em temperatura ambiente. O iogurte eu retirei faz uma meia hora. Ele tá um pouquinho ainda frio, mas não chega a ser gelado, tá bom? Então, vamos dar início. Vou fazer na batedeira, porque ela estava aqui, eu estava utilizando, mas não há necessidade. É uma cuca extremamente rápida para fazer. Vou colocar os ovos, o açúcar e a manteiga e vou bater. Bati. Agora eu vou colocar aqui o iogurte. Vou ir batendo e acrescentando a farinha de trigo. Já vou colocar também o açúcar de baunilha para dar aquele gostinho. Se você não tiver açúcar de baunilha, pode ser essência, pode ser raspas de laranja, o que você tiver aí na sua casa, tá? Aqui eu tô colocando o açúcar mesmo. E agora vamos bater e ir colocando a farinha de trigo aos poucos, tá? Sem fermento, o fermento tá aqui separado. Bati, pessoal, até misturar bem os ingredientes, ó. É uma massa macia, mas ela é mais firme do que massa de bolo, para vocês verem, ó. Ela é extremamente macia, leve, tá? Não precisa bater muito, não precisa ativar o glúten. Aqui eu vou colocar o fermento químico instantâneo. Eu utilizei quase que toda a farinha, só sobrou um pouquinho aqui, ó. Questão de 1 colher de farinha, tá? Para passar as goiabadas. Com o próprio batedor, eu vou mexer para misturar o fermento. Já tenho uma assadeira untada e enfarinhada, que ela já está pronta para esperar a nossa massa. Separei 70 gramas de manteiga, 100 gramas de açúcar cristal, 100 gramas de farinha de trigo aqui. Aqui eu tenho 200 gramas de goiabada picada grosseiramente, que eu vou passar por essa farinha. Por que eu passo sempre pela farinha? Para que quando ela assa, quando a cuca for assar, não baixe tudo pro fundo da nossa assadeira. Então, aqui é só misturar bem o fermento, também não precisa bater, só cuidar para que fique totalmente misturado. E vamos colocar, então, aqui na nossa forminha. Não é uma cuca grande, como vocês viram, é pouca quantidade dos ingredientes. Então, é uma forminha pequena. Essa forma dá 35 centímetros por 17. Então, aqui vamos espalhar bem a massa e já eu volto para mostrar como eu vou fazer a farofinha e como eu vou colocar as goiabadas. Massa na forma, passei aqui então na farinha, tá? Aqui no lugar da goiabada pode ser qualquer outra fruta, pessoal. Pode ser banana, pode ser framboesa, amora, o que você gostar e o que tiver na sua casa para você usar. Também podemos intercalar, deixa eu dar uma dica para vocês, podemos intercalar requeijão cremoso aqui nessa massa. Aí, o que eu faço quando eu trabalho com requeijão? Você faça pequenas porções, pode ser com uma bisnaga, pode ser as colheradas, e coloca congelar, como se fosse o tamanho de uma goiabada, para mim poder explicar para vocês. Só que de requeijão.
coloca num tabuleiro, num prato e leva no freezer para congelar. Quando congelou, aqui a gente intercala. Desde colocar só a goiabada, você coloca o requeijão congelado. Por que congelado? Para ele não se espalhar com a massa, não se misturar. Então, enquanto ele descongela, é o tempo de assar. Aí ele vai continuar cremoso. Você que quer uma dica de como utilizar requeijão cremoso. Então, coloquei aqui todos os pedacinhos de goiabada. E agora vamos fazer a nossa farofa, bem rapidinho, ó. Farofa é muito fácil de fazer. É só misturar os ingredientes. Com a ponta dos dedos, a gente vai mexer até desmanchar a manteiga, que está em temperatura ambiente, e misturar bem com o açúcar e com a farinha. Posso colocar canela, quem gosta de canela, coloca canela. Eu não vou colocar porque aqui em casa não gostam muito, mas aí fica a seu critério. Vou só misturar bem e já volto para colocar sobre as goiabadas. Farofa pronta, olha. E agora a gente espalha sobre a goiabada. Meu forno já está aquecido. Quando eu comecei a bater aqui os ingredientes da cuca, eu já liguei o forno, tá? Sempre forno aquecido, eu asso a 180 graus, só com a parte inferior ligado, não precisa ligar a parte de cima para quem tem forno elétrico. Para quem tem forno a gás, de fogão a gás, digo, pode assar em forno médio. E aqui está pronto. Para quem quiser aprender a fazer goiabada, pessoal, antes de eu esquecer, no canal Sobrevivência e Terapia, temos a receita de como fazer a nossa própria goiabada. Às vezes a gente tem as frutas estragando e acabamos não fazendo. E olha que lindinha, vou só limpar aqui as bordas para não queimar e vamos levar para o forno. 30 minutos a 180 graus, eu liguei só com a parte inferior, pessoal. E agora nos últimos 2 minutinhos que eu liguei o dourador, tá? Vou retirar do forno e mostrar para vocês. E aqui está. Para saber se tá assada, pega um palito de dente ou esses palitos de espetinho e aí a gente coloca aqui, ó. Fura a massa e ele tem que sair limpo, tá, pessoal? E vou cortar um pedaço para mostrar para vocês. Ela ainda está quente, tá, pessoal? Esperam esfriar para vocês cortarem. Mas olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Extremamente macia. Era essa massa que eu tava querendo dividir com vocês. Vamos tirar uma fatia aqui. Sempre deixam esfriar, tá? Não façam isso, não cortam quente. Eu só vou cortar para poder mostrar para vocês e encerrar o vídeo. Mas vocês aí na casa de vocês, olha a fumacinha, pessoal. Na casa de vocês, vocês deixam esfriar, que a massa é essa aqui, ó. É uma massa amanteigada com iogurte. E o recheio, conforme eu falei, pode ser qualquer tipo de recheio, qualquer tipo de fruta. Doce de leite, coco, banana, uva, maçã, o que você preferir, o que você gostar. Então era isso, pessoal. Muito obrigado por você que nos acompanhou. Não deixem de fazer essa cuca para sua família ou você que vende, que é uma verdadeira maravilha essa massa. Ficam todos com Deus e até a próxima receita.